A noite chegou muito fria. Depois do jantar, Veridiana logo subiu para o seu quarto para arrumar suas coisas para as aulas da manhã seguinte. Ainda conversou um pouco com Marina, mas não demoraram, porque se levantavam sempre cedo, pois nenhuma das duas queria ficar esperando o Tetê tomar banho. Antes das 10h30, ela já havia tomado banho, às 11h45, já estava na cama. Sentada sozinha na borda do banco, a moça sentia um frio do qual se lembrava muito bem. Era o mesmo da manhã em que partira, sem despedidas, da Casa Amarela. Nunca mais reencontrara a cor, qualquer cor, em sua vida, mesmo tendo andado tanto. Ao longe, sabia que estava ao mar, mas sentia que ele estaria arenoso, pesado, sujo, sem cor também. Porque tudo tinha de ser assim. Transida de frio, Veridiana escutava na própria cabeça os pensamentos que passavam pela mente da moça. Às vezes, as perguntas dela eram as suas, às vezes, os medos também. Como voltar? Esse tempo já passara, muito antes, como roupa que, de repente, já não serve mais. As árvores se dobravam sob o vento, estendendo seus braços esquálidos e sua sombra pálida sobre o banco em que ela estava. Nem a vontade de chorar permanecera. A cada passo que a levava mais perto da moça, Veridiana sentia o peito opresso, mas não conseguia recuar. O silvo da serpente, no meio do jardim, ao mesmo tempo tinha música e veneno, tinha mais mel que as flores. Como voltar, então? Enquanto se debatia, tentando chegar ao ar, Veridiana tinha certeza do encontro marcado. Quando o coro soou, trazendo a escuridão do claustro abandonado, seus passos se aceleraram e, contra sua vontade, ela chegou. Foi como se nada tivesse acontecido, pois, imediatamente, ela se viu sentada no banco, na borda, fixa de pavor, sem se recostar, sem levantar. Ela era a moça agora, mas antes já era, apenas sem saber. Vivendo 1000 anos em um segundo, viu todo o deserto em suas mãos. A praça vazia, as árvores mortas, a ausência de cor, a espera. Porque a moça estava ali à espera e Veridiana não sabia de quem, mas viu que a espera era sua. Então o segundo se tornou 1000 anos e eles passaram um a um, sem pressa, sem piedade. Ali perto, congelado, o mar queria, mas não podia se mover, como um irmão de sua dor. Não havia ondas, não havia som, não havia barcos, não havia chegada. Havia apenas a verdade antiga que a esperava, pacientemente, como a serpente, disfarçando o seu silvo em música, no meio do jardim. A última coisa que Veridiana fez antes de dormir, na noite que passou com Flor no hospital, foi escovar os cabelos da mãe. Logo Flor se deitou e adormeceu rapidamente, sem sobressaltos dessa vez. Veridiana ficou ali, olhando a mãe, maravilhada com sua beleza, como a de um canteiro de rosas brancas depois da chuva. Foi com o coração assim aquecido que ela própria foi dormir e começou a subir aquelas escadas. Eram escadas sobre escadas, sem nunca chegar ao topo. Algumas eram de pedra, outras de madeira.
Muito tempo depois de começar a subi-las no mundo todo, ela viu que estava encostando, com as próprias mãos, uma escada de metal na parede do prédio do Banespa, no centro da cidade. Todos os dias, nos últimos 5 anos, ela ia para a faculdade de Direito e dizia que iria tirar um tempo para subir até o alto do edifício, a 2 passos dali, na rua João Brícola, para visitar o jardim que sabia estar plantado lá em cima. Mas sempre era uma coisa ou outra e nunca dava certo. Agora, ela sabia que ia conseguir. Era engraçado como a escada começou a se entortar, mole como borracha, e a descrever espirais em torno do prédio, mas ela não parava de subir. Passaram as nuvens, passou o Pão de Açúcar, chão esperava por ela no alto do Empire State Building, mas agora a escada se enroscava na Torre Eiffel ou na pirâmide de Kelps. Todas as vezes que ela sentia que não poderia continuar, tamanho o cansaço, um vislumbre do topo lhe era mostrado, e ela estendia a mão para tocá-lo, só para se desequilibrar e cair. O tombo era sempre em uma velocidade espantosa, mas durava um tempo enorme para ela chegar, morta de medo, ao chão, que então se abria para salvá-la, ou se transformava em colchões macios, ou uma piscina de gelatina. Ela caía, não morria, e começava a subir de novo. Ela sentiu frio e calor, pressa e preguiça, cansaço e ansiedade, alegria e tristeza. Tudo era novo e tudo era de verdade, mas, mesmo assim, não tinha fim. De repente, não existia mais escada nenhuma, mas ela continuava subindo, ainda esperando ver São Paulo inteira aos seus pés. Só entristeceu quando lembrou que a cidade era cinza, que seu horizonte era baixo de chuva e poluição, mas, ainda assim, não parou. Alternadamente, ela se via criança, adolescente, mulher, mãe, idosa, enquanto subia e não sabia qual delas era para valer. Sua vida inteira morava naquela escada, que voltara e agora era feita de degraus de fogo, que queimava sem a queimar. Sua pressa só aumentou, e ela se pôs a correr, querendo chegar logo, antes que o sol se pusesse. Mas a escada apagou, evaporou, e só lhe restou pular o mais alto que pôde. Então ela estava na última curva do caminho escavado na encosta da montanha, e seu coração se abriu como asas. Um passo a mais, outro, e fim. O elevador abriu as portas e ela saiu no último andar da Torre de Londres, que agora ficava no ponto mais extremo do Cabo da Boa Esperança. E a moça, bonitíssima, correu imediatamente para abrir todas as janelas. A chuva tinha acabado de passar e um arco-íris cruzava o céu flamejante, começando no Oceano Atlântico e terminando no Índico, iluminando de cores toda a terra a seus pés. Então, Veridiana entendeu e acordou. Depois sorriu e voltou a dormir. Era de novo o primeiro dia de aula, mas em uma escola muito diferente. Os gramados estavam todos nos mesmos lugares, mas crescidos abundantemente, com um rumor de ratos a rolar por seus escuros. Todas as portas estavam abertas por fora, trancadas por dentro. Todas as meninas vestiam uniformes iguais, imaculadamente brancos, com faixas roxas na cintura e os colarinhos, muito altos e justos, sempre um pouco sujos de sangue. As manchas não eram todas iguais, cada uma tinha a sua,
e tornava impossível a explicação que lhes era pedida. Em pé, no alto da escada, a professora era a mesma, mas 300 anos mais velha, e toda a carne de seu corpo tinha sido perdida. Todas as alunas sabiam que seu lugar era nas salas no primeiro andar, que só se podia chegar lá por aquela escada, mas nenhuma delas queria ser a primeira a passar. As primeiras corriam para o fim da fila, como nunca ninguém antes tinha feito. Uma a uma, elas desistiam e passavam correndo, fazendo a hora sofrida chegar. Concentrando-se, ela conseguia fazer com que elas retardassem o passo, mas não durava muito. Logo ela sentia o vento no rosto, levando mais alguém para trás, e ela adiante, mais um passo. Tudo piorou quando a música dos corvos começou a soar. Aquelas vozes sabiam o segredo da noite, sabiam muito bem o que ela escondia fechado na mão. A ciranda continuava e ela rodava para a frente, até que a professora só estava à distância de 7 degraus. Subindo cada um deles contra sua vontade, ela se via envelhecendo um ano a cada passo. Atravessou o mar no primeiro, pisou em um formigueiro no segundo, em um ninho de águias no terceiro, cheio de ovos quentinhos que se quebraram pegajosos. Um deserto depois, um cemitério, uma tempestade, uma multidão cheia de braços e mãos descarnadas que não a atacavam não, só mesmo a recusavam. No topo, os olhos da professora eram vermelhos. O sol se pôs neles quando ela saiu da frente e a deixou passar. Uma a uma, as portas de todas as classes foram se abrindo, convidando, mas ela não sabia em qual entrar. De repente, correndo com sapatos muito maiores que seus pés, ela se lembrou de procurar seu nome nas listas. Era o tempo de parar ao lado das portas e olhar. Seu nome nunca estava lá. As listas eram enormes, os nomes eram todos estrangeiros, ela nunca ouvira falar. Também eles mudavam bruscamente, dançando nas páginas, e ela precisava esperar que parassem para ter certeza de que era a sala errada e procurar a outra, a próxima, mais uma. Foi assim que ela foi subindo a torre, sem perceber que estava sozinha. Quando chegou ao andar mais alto, o cansaço era tão grande que ela nem pôde chorar. Só deixou as lágrimas rolarem, feito fossem de vidro. Descendo, degrau por degrau, as pérolas começaram a tilintar, tocando umas nas outras. Olhando para baixo, ela viu que o som parecia de minúsculos sinos, milhares de notas prateadas lavando o lugar. Quando voltou seu olhar para o corredor, a porta mais distante rodou nos gonzos e se abriu. Correndo para lá, mas temendo o vazio, ela não quis entrar sem conferir o nome na folha colada na parede. Tentando, ao mesmo tempo, firmar os pés e o olhar, ela estranhou ao ver as letras tão redondas, os nomes tão fáceis de meninas, o seu no fim da lista. Veridiana Mariscal dos Santos Delacqua. Bastou um passo e ela estava do outro lado, caminhando pelo jardim. Tudo o que ela queria era chegar ao centro, mas logo percebeu que seria muito difícil, pois ninguém estava indo para lá. Por todos os lados, ela via suas colegas de classe e não havia nenhuma que estivesse parada. Todas estavam correndo para todos os lados, rindo demais, procurando, como ela também estava. A chave estava na sua mão, mas era preciso encontrar a arca.
Pelas alamedas ela corria tanto quanto as outras, mas elas pareciam se estender, não diminuir, levando aos lagos, ao parque, aos riachos sob as pontes, à toca dos animais. Não estava lá. Ela queria parar, pensar, descobrir com calma onde devia procurar de uma só vez, mas suas pernas não queriam. Era preciso correr, suar, cair, gritar de prazer, sujar todo o uniforme com a grama e a terra, limpar todo aquele sangue que já não estava lá. Parado no horizonte, o sol não subia nem descia, parecia me esperar. O meu choque maior foi desviar os olhos para o outro lado, onde ele deveria morrer e encontrar a lua cheia. Nessa hora, eu já sabia. Naquele jardim, o centro está em qualquer lugar. Foi só eu parar e me abaixar, cavando com minhas mãos nuas. Quando eu tirei o cofre do fundo do chão, todas as meninas estavam sentadas em volta de mim, olhando caladas, mas seus olhos diziam tudo. Mas a chave estava na minha mão, não na delas, e serviu. O cofre era de prata por fora, de madeira por dentro, forrado com um veludo azul. Eram 3 ovinhos, um vermelho, um amarelo e um dourado. Quando eu os peguei na minha mão, o vermelho quebrou primeiro. O dragão que saiu dele cresceu tudo em 1 minuto só, e suas asas eram tão grandes que ele voou até o sol. Do amarelo saiu um cisne, e, conforme ele deslizava pelo lago, sua cor mudava para branco, depois prata, depois negro, depois transparente, depois voltava. O dourado eu guardei para mim, por mais que as meninas pedissem para elas. A professora também queria e pediu com educação, mas eu disse que não podia. Eu atravessei o jardim e saí na porta da minha casa. Minha mãe estava lendo um livro, mas eu não passei da capa, porque tinha uma ave do paraíso com os olhos mais brilhantes que eu já vi. Quando eu dei o ovo para minha mãe, ela tirou o colar que trazia no pescoço e o prendeu nele, porque não era mais um ovo, era uma gema preciosa. Minha mãe não pôs de volta no pescoço dela, pôs no meu. Ele brilha tanto que meu uniforme não é mais branco, é de todas as cores, e meu rosto não é mais o meu, é o da minha mãe, mas é também o da minha avó que está viva e o da minha avó que morreu. É o rosto de todas as minhas irmãs e das minhas amigas, o rosto da minha tia negra e o da minha tia branca, o mesmo rosto da minha psicóloga e o da irmã do homem que eu escolhi. Porque agora eu não sou mais aquela menina de escola, agora eu sou esta mulher.